Olá, eu sou Noeli Moraes, eu sou arquiteta e urbanista. Eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, UFRJ. Recentemente fiz uma pós em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV. E essa é a minha formação profissional. Além disso, eu fiz um curso técnico em edificações pelo Cefet Rio de Janeiro. O campo da arquitetura é bastante vasto, né? O profissional, o arquiteto, ele pode trabalhar desde com projetos, né? Projetos de casas, né? Residências unifamiliares, multifamiliares, pode trabalhar com projetos de hotéis, de shoppings. A gama de projetos é enorme, né? E o profissional, o arquiteto, ele pode trabalhar também com obras, né? Com gerenciamento de obras. Ele pode trabalhar com cenografia. São diversos, né, campos de atuação do arquiteto. Eu comecei minha vida profissional, né, trabalhando em escritórios de arquitetura, com projetos, né, residenciais multifamiliares, com projetos de edificações mistas, shopping center. Depois dessa parte, né, de projeto, eu trabalhei em dois escritórios, né, de arquitetura que tinham esse foco, né, em relação aos projetos. Depois disso, eu trabalhei num shopping center como arquiteta do shopping. E a minha principal atribuição, né, dentro do shopping center era trabalhar com a inauguração das lojas, né, com os projetos das lojas. Era gerenciar, né, toda essa troca, né, as obras, né, das próprias lojas do shopping. Os projetos residenciais unifamiliares têm como foco principal as casas, né, as residências de famílias. Projetos residenciais multifamiliares são os edifícios, né, são projetos elaborados para o convívio de muitas famílias. Projetos comerciais têm como foco principal a utilização por escritórios, consultórios e por aí vai. E os projetos mistos são os que mesclam todos esses tipos de projetos. O arquiteto que trabalha como arquiteto de um shopping center, ele trabalha basicamente com a parte de inauguração das lojas, né? Durante o desenvolvimento, né, durante a atividade do shopping center, existe toda uma programação de abertura e fechamento das lojas, né? Existe uma rotatividade muito grande, né, até para melhorar o mix, né, do shopping center, né, o tipo de loja que o shopping tem a oferecer para os seus consumidores. Então, o arquiteto ele trabalha justamente com o gerenciamento, né, de abertura e fechamento dessas lojas. Então, o arquiteto ele acompanha os projetos, né, em si, o projeto de arquitetura, de decoração, os projetos das instalações e acompanha o andamento disso na obra, né? Então, ele fiscaliza a obra dessas lojas. Também o arquiteto que trabalha no shopping center, ele também pode acompanhar os projetos de revitalização do shopping center, reforma de banheiros, reforma da praça de alimentação. Então, assim, a vida do arquiteto que trabalha com o shopping center é muito dinâmica. As obras normalmente acontecem de madrugada, né, que é o período em que as pessoas não estão utilizando o shopping center. Então, é justamente o período em que as obras acontecem no shopping. As obras têm que ser muito rápidas no shopping center. Normalmente, as obras de loja duram entre 30 e 60 dias. Então, só por esse tempo, você já vê o dinamismo, né? A rapidez com que as obras acontecem no shopping center. E isso é muito diferente da construção civil. Na construção civil, quando você fala, né, de um edifício residencial multifamiliar, normalmente uma obra desse porte dura aproximadamente 24 meses. Atualmente eu trabalho num escritório de iluminação. Nós fazemos projetos luminotécnicos para residências unifamiliares, multifamiliares, para shoppings, hotéis, são diversos tipos de projeto dentro do meu trabalho atualmente. Os projetos de iluminação são muito importantes para você qualificar os espaços, né? Você precisa da iluminação e dependendo daquela atividade, ela vai ser diferente ou não, entendeu? Então, assim, é para você qualificar o ambiente e diferenciá-lo.
A iluminação ela influencia bastante na forma do consumo da pessoa, no tipo de atividade que a pessoa vai desenvolver naquele determinado ambiente. Então, a iluminação ela se adapta muito ao que a pessoa vai exercer naquele determinado ambiente. Então, o profissional que trabalha com arquitetura, né, com a parte de iluminação da arquitetura, ele trabalha com determinados softwares, né, específicos para essa função. Ele trabalha fazendo reuniões com os clientes para determinar o conceito, né, que vai ser aplicado naquele determinado projeto e naquele determinado compartimento. Nós fazemos reuniões de equipe, trabalhamos com os fornecedores, né, para entender melhor os produtos que estão sendo oferecidos no mercado, até para a gente poder especificar melhor isso dentro do nosso projeto. Nós fazemos o acompanhamento das obras, né, nós vamos até os locais, né, onde estão acontecendo as obras, para checar como está sendo feito, se a iluminação está seguindo o que a gente projetou. O mercado de trabalho da arquitetura, ele acompanha o mercado da construção civil. Então, se a economia está boa, melhora, os projetos de arquitetura tendem a seguir essa definição do mercado. Atualmente, nós estamos passando por uma crise no nosso país. O setor teve uma ligeira baixa, né, no mercado, mas atualmente a gente consegue enxergar uma pequena retomada. Como eu disse anteriormente, o arquiteto ele pode trabalhar em diversos segmentos. O campo de atuação é muito diverso. Ele pode trabalhar com projetos, e aí eu já citei diversos tipos de projetos. Ele pode trabalhar com acompanhamento de obras, né, o gerenciamento dessas obras. Pode trabalhar com cenografia, com a parte gráfica, com luminotécnica. Além disso, ele pode trabalhar com paisagismo, urbanismo, pensar a cidade, planejar a cidade. Pode trabalhar com regularização fundiária, com a parte de legalização dos projetos junto aos órgãos públicos. Como o arquiteto tem uma gama de atuação muito grande, o salário varia bastante. Depende se ele trabalha na iniciativa pública, se ele trabalha na iniciativa privada, se ele trabalha como autônomo, se ele tem o seu próprio escritório. Então isso depende muito da forma de atuação dele no mercado de trabalho. Atualmente, o CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele define o valor de 8,5 salários mínimos para um arquiteto que trabalha 8 horas. Esse valor gira em torno de R$8.000. Nele não consta a diferenciação se o arquiteto é recém-formado ou se ele já tem muitos anos de experiência. Além disso, é preciso levar em consideração a região em que o arquiteto está trabalhando e o tipo de trabalho que ele está oferecendo. O salário médio do arquiteto varia bastante. Um arquiteto recém-formado, ele costuma ganhar entre R$2.500 e R$3.000 e chega a uns R$8.000, como é definido pelo valor, né, do conselho, ou, se ele for um dono de escritório, ele pode ganhar muito mais. E aí a gente não tem como precificar esse valor. Eu fiz uma pesquisa recente num site de empregos e observei que o salário médio de um arquiteto no Brasil gira em torno de R$4.000. Uma das principais vantagens da profissão é você trabalhar com as pessoas, é entender as necessidades das pessoas e poder gerar aquele projeto específico, seja uma escola, uma praça, residências, hotéis, a gama de projetos realmente é muito grande. Uma das minhas maiores alegrias profissionais foi ver um projeto, né, um projeto em si sair do papel e se tornar um edifício multifamiliar totalmente habitável. É muito interessante você participar desde o início do processo e ver o cliente com a chave do seu sonho em suas mãos. Os maiores desafios de um arquiteto, primeiro é lidar com a questão da diferença entre a teoria e a prática. É sair da faculdade de arquitetura e entrar para o mercado de trabalho formal. Além disso, tem a questão do reconhecimento profissional. O reconhecimento profissional é o entendimento da necessidade de utilização do arquiteto para desenvolver as suas atividades. Isso significa que nem todas as pessoas contratam um arquiteto para desenvolver um projeto ou realizar uma determinada obra.
Além disso, tem a questão da glamorização da profissão. Então, a arquitetura, por conta dessa glamorização, acaba se tornando uma profissão mais ligada às pessoas que têm um maior poder aquisitivo. Durante a faculdade, o arquiteto aprende diversas disciplinas, que vão desde teoria da arquitetura, história da arquitetura, desenho técnico, projetos específicos, urbanismo, paisagismo. São diversas cadeiras abrangidas no curso de arquitetura. Além disso, a gente estuda cálculo estrutural e a principal matéria é a de projetos. O foco maior é realmente na concepção dos projetos de arquitetura residenciais, unifamiliares, multifamiliares, escolas, shopping, depende muito da cadeira daquela universidade. A disciplina de projetos oferece ao aluno uma oportunidade de trabalhar com situações reais. Os projetos são gerados para lugares específicos, então nós fazemos uma visita ao terreno, depois geramos o estudo preliminar, o estudo de massas, o anteprojeto, e aí apresentamos maquete, porque você tem que apresentar o projeto. Então, de que forma você apresenta esse projeto? Através de plantas, através de desenhos, de análises gráficas, de maquetes físicas, maquetes virtuais. Então, isso tudo você desenvolve dentro da disciplina de projetos da Faculdade de Arquitetura. As matérias mais importantes da escola para uma pessoa que vai fazer a faculdade de arquitetura são matemática, física, história, língua portuguesa, línguas como inglês e espanhol. Essas são as matérias mais utilizadas no decorrer da faculdade de arquitetura. Além disso, tem também o desenho geométrico, que é muito importante para você entender a espacialidade. Para um estudante que está pensando em fazer a faculdade de arquitetura, acho que vale a pena buscar cursos que tenham a ver com a profissão. Cursos de fotografia, andar pela cidade, entender a cidade, prestar atenção nos edifícios, fazer viagens, conhecer os arquitetos e seus projetos. Eu acho que é muito por esse caminho. Para um estudante de arquitetura, é muito importante ele vivenciar os espaços, conhecer museus, conhecer as principais obras de arquitetura, realmente conhecer a cidade, vivenciar os espaços. Além disso, é muito importante ele ter na bagagem estudos relacionados às partes gráficas, programas de plantas, de execução de plantas, de execução de esquemas, programas de edição de imagens, programas gráficos em si. Durante a faculdade de arquitetura, é muito importante você fazer estágios para você conhecer a realidade do mercado. O meu processo de escolha começou quando eu era ainda muito jovem. Eu estava concluindo o ensino fundamental, ia prestar alguns concursos para iniciar um curso técnico, médio e técnico, e aí eu fiz um teste vocacional para entender melhor que ramo de atuação eu seguiria no futuro. O teste vocacional me apresentou algumas opções. A arquitetura era uma delas. Então eu acabei seguindo para um curso técnico de edificações. Cursei esse curso dentro do Cefet Rio de Janeiro e, a partir daí, fiz a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Não existe um perfil específico para a pessoa que vai fazer a faculdade de arquitetura, até pela gama de atuação do arquiteto. Pode ter gente extrovertida, pode ter gente introvertida, podem ter pessoas que são mais ligadas às artes, outras pessoas que são mais ligadas à engenharia em si, à obra, a projetos. A gama de atuação é realmente muito grande. Se a gente pudesse estabelecer um perfil para o arquiteto, eu acho que seria uma pessoa que entenda minimamente de matemática, que tem uma preocupação com a estética, com o design, com a forma de olhar as coisas, de perceber a cidade, as necessidades das pessoas. Então, acho que seria basicamente isso. Para fazer arquitetura, não precisa ser um exímio desenhista, mas vale a pena saber desenhar, entender um pouco de espaço. Existem alguns filmes que falam sobre arquitetura.
Flores Raras é um exemplo, Medianeiras é um filme argentino também, é um exemplo que fala sobre o arquiteto e a cidade. E existem também alguns documentários dos principais arquitetos, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Ride, a família Bernardes. São alguns exemplos de filmes e documentários bem interessantes que mostram um pouco a realidade da arquitetura e do profissional arquiteto. Para quem quiser saber mais sobre arquitetura, vale a pena conferir os sites ArcDaily, Vitruvius, AU, que é uma revista, o site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o site do Instituto dos Arquitetos Brasileiros, e o site do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o site do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Bom, eu gostaria de passar uma dica para os jovens que estão escolhendo uma profissão atualmente. É buscar conhecimento, é entender o que faz um profissional daquela determinada área, é conversar com gente que já trabalha com aquilo, é entender as tendências de mercado e por aí vai. Obrigada por assistir e eu desejo muito sucesso para você na sua escolha de profissão.